Ei, ei, ei. Aqui nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui nesta casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa quando é santa é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa quando é santa é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa quando é santa é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Boa noite, amigos. Boa noite, irmãos, amigos da Casa da Paz. Mais uma vez estamos aqui com a nosso estudo da noite, né? Hoje nós teremos conosco a presença do nosso irmão Fred Granadeiro, de Paulo de Fronten, da Instituição Espírita Casa de Maria, que nos falará sobre a parábola da figueira que secou.
Vamos então nos preparar para esse estudo. Muita atenção, muitas observações e vamos lá. A nossa página de hoje é do livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, a psicografia do Chico, e a lição é a 108, que se chama Oração. Vamos lá. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Isso está na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 42. Então a leitura nos diz: muitos crentes estimariam movimentar a prece qual se mobiliza uma vassoura ou um martelo ou qualquer outro objeto. Exigem resultados imediatos por desconhecerem que qualquer esforço preparatório é necessário. Outros perseveram na oração, mantendo-se, todavia, angustiados e espantadiços. Desgastam-se e consomem valiosas energias nas aflições injustificadas. Enxergam somente a maldade e a treva e nunca se dignam examinar o tenro broto da semente divina ou a possibilidade próxima ou remota do bem. Encarceram-se no lado mau e perdem, por vezes, uma existência inteira, sem qualquer propósito de se transferirem para o lado bom. Que probabilidade de êxito se reservará ao necessitado que formula uma solicitação com gritaria, aos berros, com evidentes sintomas de desequilíbrio? O concessionário sensato, de início, adiará a solução, aguardando prudente que a serenidade volte ao pedinte. A palavra de Paulo é clara nesse sentido. É indispensável persistir na oração, velando nesse trabalho uma ação de graças. E forçoso é reconhecer que louvar não é apenas pronunciar votos brilhantes. É também alegrar-se em pleno combate pela vitória do bem, agradecendo ao Senhor os motivos de sacrifício e sofrimento, buscando as vantagens que a adversidade e o trabalho nos trouxeram ao Espírito. Peçamos a Jesus o dom da paz e da alegria, mas não nos esqueçamos de glorificar-lhe os sublimes desígnios, toda vez que a sua vontade misericordiosa e justa entre em choque com os nossos propósitos inferiores. E estejamos convencidos de que oração intempestiva, constituída de pensamentos desesperados e descabidos, ou exigências, destina-se ao chão renovador, qual acontece à flor improdutiva que o vento leva. Bom, meus amigos, meus irmãos, vamos nos harmonizar com a oração. Pedimos ao Mestre Jesus que nos abençoe, que nos ampare, que nos console e que nos mantenha na perseverança da doutrina. Queremos agradecer-lhe, demonstrar toda a nossa gratidão e louvor pelo reconhecimento da sua grandeza e por tudo que conseguimos nesse nosso caminho evolutivo, através de nossas vidas, através de nossos atos e através do nosso esforço.
Obrigado, Jesus. Mantenha-nos iluminado. Abençoe o nosso irmão Fred Granadeiro, que hoje vai nos fazer o estudo. Boa noite. Olá, meus amigos, nossos queridos irmãos da Casa da Paz. Sejamos todos bem-vindos a esse momento de reflexão. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja presente em nossos corações. Que o nosso Mestre Jesus possa estar sempre nos amparando e nos inspirando no caminho do bem, do amor, da paz e da fraternidade. Hoje o nosso estudo vai ser sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, os itens 8, 9 e 10. O capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo fala sobre a fé transporta montanhas. E especificamente no item 8, 9 e 10, a gente vai refletir aqui juntos sobre a parábola da figueira que secou. Essa parábola que foi dita por Jesus, nos trazendo muitas reflexões, nos trazendo ensinamentos e orientações profundas para esse nosso processo de crescimento e desenvolvimento moral e espiritual, para nos ajudar no nosso crescimento pessoal. A gente sabe que todas essas parábolas que Jesus nos deixou são histórias, são contos, que ele utilizava ali do dia a dia, das situações do dia a dia, das situações peculiares ali da época, para trazer um ensino moral muito grande para a gente. E a gente entende que as metáforas, parábolas, histórias, ela tem um poder muito grande de adentrar no nosso subconsciente, nos realmente fazendo perceber, acreditar, sentir, aquelas orientações que estão contidas naquelas informações, nessas metáforas, nessas parábolas. Jesus, como um grande mestre que era, um grande educador, um grande sábio que ele se valia bastante das parábolas para nos deixar essas reflexões profundas, para nos deixar essas orientações profundas de cunho moral e espiritual. Por isso que ele se utilizava tanto das parábolas, devido ao poder que elas realmente têm de adentrar, ultrapassar as barreiras do nosso consciente, da nossa razão e entrar realmente na questão do nosso sentimento, na questão mais profunda do nosso ser, tocando a nossa alma verdadeiramente. E todas essas parábolas de Jesus, elas merecem um carinho muito grande na hora da gente pesquisar, na hora da gente estudar, porque diante das nossas capacidades, a gente tenta tirar o máximo de ensinamento, de orientação desses ensinamentos, dessas parábolas. Só que a gente sabe que quanto mais a gente vai amadurecendo, quanto mais a gente vai evoluindo, quanto mais a gente vai crescendo espiritualmente, a gente tem possibilidade de perceber melhor ali os ensinos, as orientações contidas nessas histórias, nessas parábolas. Então a gente vai compartilhar, a gente vai refletir aqui juntos acerca de alguns pontos que achamos importantes, para a nossa reflexão acerca dessa parábola do Mestre especificamente, onde ele fala da parábola da figueira que secou. Essa parábola está presente lá no Evangelho de São Marcos, no capítulo 11, no versículo 12, 14, 20 a 23. Na verdade, o capítulo todo, 11 do Evangelho de São Marcos, ele é muito importante, ele é muito interessante para que a gente possa contextualizar essa parábola. Porque às vezes a gente pode cair no erro de tentar entender e compreender uma passagem, um ensinamento, uma orientação de Jesus, pegando apenas aquele fragmento, pegando apenas aquela orientação de forma isolada, de forma ali desconectada do texto. E aí a gente acaba perdendo um pouco a percepção, do que realmente Jesus estava falando naquele momento, por que ele estava dizendo aquela orientação. E aí quando a gente pega o capítulo 11 todo do Evangelho de São Marcos, a gente vai começar a entender, a compreender melhor por que Jesus ele ditou aquela parábola da figueira que secou, que está contida dentro do capítulo 11. Então, só para a gente se situar aqui, no nosso estudo, primeiramente a gente vai ler a parábola da figueira e aí depois a gente vai comentar um pouquinho a respeito do capítulo 11. Então, lá na parábola da figueira, Jesus diz o seguinte: quando saíam de Betânia, ele teve fome.
E vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se, a ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folha, visto não ser tempo de figos. Então disse Jesus à figueira: que ninguém coma de ti fruto algum. O que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara até a raiz. Pedro, lembrando-se do que dissera Jesus, disse: Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Jesus, tomando a palavra, lhe disse: Tende fé em Deus. Digo-vos em verdade que aquele que disser a esta montanha: tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente ao contrário, firmemente, de que tudo que houverdes dito acontecerá, verá que com efeito acontece. Então essa é a mensagem que está narrada aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Essa foi a parte que Kardec destacou para a gente refletir, né? Para a gente pensar aqui juntos sobre esse ensinamento de Jesus. E aí a gente começa a perceber que só nessa parte que Kardec destacou já temos muitas orientações e muitas reflexões. Já tem muitas questões aqui, né, que são levantadas, que chamam a nossa atenção. E a gente vai agora pensar um pouquinho a respeito do capítulo 11 do Evangelho de Marcos. Como a gente falou, é onde está contida essa parábola, né? Narra então lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, a grande entrada triunfal de Jesus na cidade de Jerusalém. Aquela entrada que ficou registrada, que Jesus ele pede para que 2 dos seus discípulos vão até a cidade e busquem um jumentinho que estava amarrado. E que se alguém perguntasse por que eles estavam fazendo isso, era para eles dizerem que era a ordem de Deus, que eles estavam amando de Deus. E assim aqueles 2 discípulos fizeram. Jesus ficou esperando à porta de Jerusalém, enquanto os 2 discípulos foram na cidade, acharam um jumentinho amarrado, desamarraram o jumentinho. Enquanto eles estavam desamarrando, alguém realmente questionou eles: o que vocês estão fazendo aí? E os discípulos falaram: estamos aqui amando de Deus. E aquela pessoa deixou eles irem. Então os 2 discípulos levaram aquele jumentinho até Jesus e os outros discípulos que estavam lá fora esperando com Jesus, colocaram suas vestes, seus mantos sobre o jumentinho. Jesus sentou nesse jumentinho e cortaram aqueles ramos, né, e colocaram pelo chão. E entraram então Jesus e os 12 na cidade de Jerusalém e começaram a cantar hosana nas alturas, né, para essa passagem de Jesus, onde o mestre ele se encaminha então até o templo de Jerusalém. Ele chega no templo, ele começa a observar as coisas, começa a observar as situações, mas como estava tarde, então eles se retiram dali e partem para a cidade de Betânia, para a aldeia de Betânia, né? Que era ali mesmo próxima à cidade de Jerusalém, para poder passarem a noite. E aí Jesus, quando estava a caminho, né, da cidade de Betânia, ele disse aos seus discípulos, né, na verdade, no dia seguinte, quando eles estavam saindo, eles passaram a noite, né, lá na cidade de Betânia, e quando eles estavam saindo da cidade de Betânia, Jesus então avistou de longe aquela figueira, e ele viu que era uma figueira muito frondosa, uma figueira com muitas folhas, e ele imaginou que teria frutos, né? Então ele se aproxima da figueira porque dizia a eles: tem fome. E aí ele vai naquela figueira e procura alguns frutos, mas chega lá, só tem folhas. É muito frondosa aquela figueira, mas só tem folhas, não tem frutos. Então Jesus, naquele momento, ele realmente diz aquelas palavras para a figueira, onde o Pedro, né, seu discípulo, ouviu, onde Jesus fala: ninguém então coma de ti fruto algum. Aí nesse momento Pedro registra essa mensagem de Jesus. Só que não foi nesse momento que Jesus continua a sua fala. Jesus
sai desse instante, sai dessa situação, né? Ali da presença da figueira, daquela situação, e eles vão para o templo. E chega lá no templo, acontece aquela outra passagem que conhecemos, né? Onde Jesus se depara com os vendilhões do templo, com as pessoas vendendo, os banquistas vendendo as pombas. E aí Jesus ele fica incomodado com aquela situação. E Jesus começa a expulsar os vendedores, começa a virar as mesas, as bancas, né? Começa a expulsar realmente os vendilhões do templo, porque ele fala que ali é uma casa sagrada, uma casa de oração, e que não podia ser transformada aquela casa de oração em uma situação de comércio, né? E tudo mais. E aí, após acontecer essas situações, Jesus ele sai do templo novamente, né? E no dia seguinte, eles passando por aquela figueira, os discípulos olharam para a figueira e perceberam que ela tinha murchado, perceberam que ela tinha secado desde a raiz até as folhas. Foi então que Pedro chama a atenção do mestre, dizendo: Jesus, olha o que aconteceu com aquela figueira que o Senhor amaldiçoaste. Então Jesus ele deixa mais uma orientação, mais ensinamento naquele momento, naquela palavra de Pedro, aquele questionamento de Pedro. E Jesus disse para ele: tende fé em Deus, digo-vos em verdade, que aquele que disser a esta montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente, ao contrário, firmemente, de que tudo que houver dito acontecerá, verá com efeito que acontece. Então Jesus deixa esse outro ensinamento, essa outra orientação ali para os discípulos naquele momento, e também para todos nós, né? Que posteriormente viemos a beber dessas orientações, desses ensinamentos do mestre. Então vamos lá. A gente percebeu ali o contexto todo, né, da situação. E aí o que chama a nossa atenção no primeiro ponto é: Jesus, quando ele ia para Betânia, quando ele ia para Jerusalém, ele ficava na aldeia de Betânia. A aldeia de Betânia é uma pequena cidade onde morava, né, Lázaro, Marta e Maria, que Jesus os considerava muito. Então Jesus, quando ele ia para Betânia, ele se hospedava na casa de Lázaro. Ele e os seus discípulos ficavam na casa de Lázaro, de Marta e Maria. Marta e Maria eram duas personagens, né? Duas pessoas que gostavam muito de Jesus, gostavam muito da proposta, e elas eram naturalmente excelentes anfitriãs, né? Se Jesus passou a noite na casa delas, provavelmente elas serviram ali alimento para Jesus, serviram alimento para os discípulos, não é verdade? E aí é esse ponto que nos chama a atenção, porque quando Jesus ele se depara com a figueira pela primeira vez, ele estava saindo da casa de Lázaro, de Maria e de Marta. E aí Jesus, saindo da casa deles, provavelmente que Marta e Maria prepararam alimentos para Jesus e para os discípulos. E eles provavelmente não estavam com fome, não estavam famintos. Só que quando Jesus olha aquela figueira perto dos discípulos, ele diz para ele que ele estava com fome. Está narrado assim na parábola. Quando saíam de Betânia, ele teve fome, Jesus teve fome. Por isso que ele olhou para a figueira. E aí, aqui está narrado: vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se, a ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Isso também é interessante. Jesus, então, se mostra com fome, só que aí a gente começa a refletir, começa a pensar e começa a gente se questionar. Que fome é essa que Jesus estava sentindo naquele momento? Porque quando a gente vai buscar no contexto bíblico, quando nós falamos de fome, quando a Bíblia, quando as orientações aqui contidas na Bíblia falam sobre fome, está relacionado realmente ao alimento físico,
ao alimento material, né? Ao sustento, à comida. Só que quando eles falam de fome, também eles estão colocando uma situação da fome espiritual, da fome moral. A fome no sentido da busca do pão espiritual, do ensinamento, a fome da obra de Deus, a fome do trabalho de Deus, de servir a Deus. Porque na verdade teve um outro momento no Sermão do Monte que Jesus, nas bem-aventuranças, ele fala: bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, pois eles serão saciados. Então olha só o contexto da fome, ele é um pouco mais amplo, ele não vai só nesse sentido restrito da palavra, de sentir fome do alimento, da matéria, né? Da energia para o corpo, mas sim do alimento espiritual, do alimento da moral, da energia para a alma, né? Então, será que nesse momento aqui, essa fome que foi relatada, que Jesus estava sentindo, será que não era uma fome da obra de Deus, uma fome do poder de trabalhar, de servir, de ser útil a Deus, de colaborar na sua obra, uma fome no sentido de vontade, né, de realizar, porque ele estava ali em Jerusalém, era antes da Páscoa, ele estava ali, após essa passagem ele foi para o templo, e lá no templo ele foi fazer uma reforma ali no templo, né? Ele foi fazer uma limpeza ali no templo, foi retirar aqueles vendedores, foi retirar aqueles vendilhões. Então ele foi trabalhar para Deus, não é verdade? Então será que essa fome que ele estava era uma fome material ou era essa fome de fazer, de realizar esse desejo, né? De fazer, de realizar esse ímpeto, de criar, de poder ajudar e colaborar na obra do Criador? Então a gente fica com essas reflexões. E aí o segundo momento é interessante também, porque ele fala assim na parábola: vendo ao longe uma figueira, né? Para ela se encaminhou. Aquele que tem fome, ele vai buscar. Aquele que tem fome, que anseia por alimento, ele vai buscar. E ele vai buscar onde ele sabe que tem um alimento, onde ele acredita ter um alimento. Então, quando Jesus ele olha para uma figueira, a figueira era uma árvore frutífera, era uma árvore que oferece um alimento, uma árvore que oferece os seus frutos. Então Jesus ele olha para a figueira e percebe que ela está toda florida, que ela está com folhas, repleta de folhas. Então, se ela está frondosa, se ela está com folhas, Jesus entende que teria ali também os frutos. Então ele se encaminha para a figueira, ele vai em busca do fruto. E aí quando ele chega nessa figueira, que ela está tão frondosa, tão cheia de folhas, e ele percebe que ela não tem frutos, Jesus ali ele fica um pouco, ele se questiona, não é? Como que essa árvore não tem frutos? E aí quando a gente vai refletir um pouquinho mais profundo nessa mensagem, a gente vai perceber que é interessante que na mensagem ele fala o seguinte: só que quando ele se aproximou só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Olha que interessante. Jesus era muito sábio. Jesus é muito sábio. E como que um homem daquela sabedoria, ele ia até a figueira, ele sabia que não era tempo de figos, e como que ele estava esperando ter frutos lá? Como que ele estava esperando ter figos lá? Que expectativa era essa de Jesus, mesmo ele sabendo que não era tempo de figos, ir naquela figueira em busca de figos, em busca de frutos? Olha que interessante isso, né? E aí quando a gente vai pesquisando aqui, a gente percebe que na verdade, realmente naquela época, se era Jerusalém, na época da Páscoa, provavelmente era ali no mês de abril, e o mês de abril realmente não é um mês de figos, não é um mês que essa figueira ela dá figos, que ela dá frutos. Só que muitas dessas árvores, ela dava de temporão, ela dava fruto fora de época. E uma situação interessante é que a figueira, essa figueira aqui, ela primeiro ela dá frutos e depois ela dá folhas. É uma característica interessante dessa árvore, dessa figueira. Primeiro ela dá flor e frutos, depois ela dá folhas. Então Jesus, olha que interessante, quando ele olha para aquela figueira e vê ela repleta de folhas, logo ele imagina, ela também está repleta de frutos. Se ela está cheia de folhas, ela está cheia de frutos. E aí quando chega lá, ele percebe que ela não tem frutos.
só as folhas, só está vistosa, só está bonita, só está frondosa, mas sem frutos. Então Jesus, ele, diante da situação, ele narra então essas palavras, ele fala para aquela figueira: que ninguém coma de ti algum fruto. O que os seus discípulos ouviram. Só que aí a gente para num momento, né, e começa a refletir. Jesus, o príncipe da paz, Jesus, aquele espírito de luz, o espírito perfeito, o enviado de Deus, o amor encarnado, Jesus que participou da formação do nosso planeta, né? O nosso espírito responsável aqui pelo nosso orbe, que era puro amor, né? Como que a gente pode pensar em um mestre que amaldiçoa ali a planta, amaldiçoa a natureza? Como que a gente pensa sair de Jesus algo ruim ou negativo? Não é verdade? Não é uma questão para a gente refletir, para a gente analisar, para a gente pensar? Jesus era um amor encarnado. Como que sai algo ruim, algo negativo dele a ponto de secar uma árvore? E aí a gente começa a entender que as parábolas na época, elas tinham realmente essas características. Geralmente ela mostrava alguma coisa negativa e posteriormente ela mostrava algo positivo. Ela mostrava ali um mal acontecendo para depois ela mostrar o bem sendo feito, sendo reparado. Então, nesse primeiro momento, por isso que a gente falou, a gente não pode ler só a parábola ao pé da letra. A gente precisa tentar buscar o contexto e buscar entender o que está nas entrelinhas. Então, a gente começa a perceber que Jesus, ele fala isso, né? Está narrada essa parábola, essa história de que ele amaldiçoou ali aquela árvore, como se ele estivesse fazendo mal, né, para ela. Só que, na verdade, em um outro momento, ele mostra o bem sendo feito, a limpeza do templo, né? Onde ele mostra ali sendo realizado algo maior, algo transformador realmente lá no templo, quando ele expulsa os vendilhões. Então, as parábolas tinham essa característica, ela mostrava um ponto às vezes negativo e depois, logo em seguida, ela mostrava um ponto de transformação, de melhora, de mudança para melhor, para positivo, né? E lembrando também que essas parábolas, ele não estava falando apenas daquela árvore material, daquela planta, daquela árvore, né? Mas ele estava fazendo uma metáfora em relação a nós. Ele estava criando ali uma metáfora, criando ali uma parábola para relacionar as nossas atitudes, a atitude do homem, aos comportamentos do homem. A gente percebe que a árvore, ela é um símbolo muito forte que foi utilizado tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento por Jesus. A árvore, no sentido da vida, no sentido de ser a multiplicadora do bem, sendo aquela que tem as suas raízes fortes, tem a sua base, tem o seu tronco, mas que tem também as suas folhas e seus frutos, sendo a continuidade do bem. Jesus mesmo falou para os discípulos: vocês são os ramos da minha videira. Então a árvore tem um simbolismo muito grande, a árvore do evangelho, a árvore do conhecimento, a árvore da vida. E Jesus, ele utilizava dessas analogias, dessas metáforas, para fazer essas comparações conosco, os seres humanos, porque somos nós, na verdade, que precisamos de todo um trabalho, somos nós, na verdade, que precisamos de uma lapidação, de uma transformação, de uma mudança, e não a natureza em si, né? A natureza colabora para o nosso processo de crescimento e evolução espiritual. A natureza é importante, é imprescindível para que haja essa vida material, para que venha o espírito encarnar e ter a sua possibilidade de crescer, de evoluir, aproveitando desse processo que estamos inseridos da lei de sociedade, da lei de progresso, para que a gente possa crescer e evoluir, alcançarmos essa nossa perfeição relativa, como o próprio Mestre nos orientou lá atrás: sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Esse é o nosso sentido, essa é a nossa direção que devemos seguir. Aproveitando a cada momento, aproveitando a cada oportunidade, para a gente ir se transformando, se modificando na melhor versão de nós mesmos.
que eu possa aproveitar essas oportunidades, que eu possa aproveitar essas chances que eu tenho no meu dia a dia de me tornar um Fred melhor, de eu me tornar um ser humano melhor, de eu me tornar um espírito melhor. Então são oportunidades que nos são dadas diariamente. Então Jesus ele vem fazendo essas metáforas, ele vem trazendo essas parábolas, fazendo essas analogias para que a gente entenda de uma forma melhor o que nós precisamos fazer, o que nós precisamos realizar, o que nós precisamos agir, pensar, falar, nos comportar para que possamos crescer, para que possamos nos desenvolver pessoalmente, moralmente, espiritualmente e também, através desse desenvolvimento, a gente tenha mais possibilidades e capacidade de contribuir, de somar, de agregar na vida de alguém. Então essa é a nossa tarefa, a gente crescer, se desenvolver e também contribuir, e também ajudar, e também interagir de forma positiva na vida de outros irmãos, de outros semelhantes. Então nessa passagem, Jesus, na verdade, ele estava deixando para nós, para a posteridade, um ensinamento profundo, um ensinamento onde nos leva realmente a refletir sobre o nosso papel, sobre o que nós precisamos fazer na nossa vida, o que nós precisamos realizar na nossa vida, o que nós precisamos construir na nossa vida. Aproveitar essas oportunidades que são dadas e concedidas por Deus diariamente, onde nós estivermos inseridos. Lar, família, ambiente de trabalho, sociedade, grupos de amigos, em trabalho, na vida profissional. Então, em qualquer lugar que estejamos nós inseridos, no ambiente religioso, né? Nós estamos recebendo informações o tempo inteiro, através da troca, através do contato, através da convivência com esses nossos irmãos. Por isso, realmente estamos inseridos nessa lei de sociedade, que é uma lei natural, uma lei divina, e que nos traz inúmeras mesmo possibilidades de aprender, de trabalhar, de servir, de ser útil. E é através dessas trocas que a gente vai percebendo o que a gente precisa aprender, o que a gente precisa desenvolver e o que a gente precisa também deixar de lado, o que a gente precisa abandonar, o que realmente não nos serve mais nesse momento que nós estamos. Estamos numa grande jornada, né, evolutiva, estamos numa grande caminhada e cada um de nós está em um determinado momento nessa estrada evolutiva. Cada um de nós está em algum ponto específico dessa jornada evolutiva, dessa caminhada evolutiva. E nesse momento, talvez, existem bagagens que nós estamos trazendo que já não nos servem mais, já não são mais úteis para nós, que a gente já pode deixar de lado, que a gente já pode abrir mão dela, que a gente já pode desapegar dessa bagagem, para que a gente possa, diante disso, se sentir um pouco mais leve e caminhar mais. Porque quando a gente carrega muito peso em uma caminhada, a gente começa a cansar, a gente começa a se sobrecarregar, a gente começa a diminuir o passo, a gente começa a não ter mais ânimo de ir adiante, porque a gente se sente realmente desmotivado, desesperançoso de não conseguir dar mais passos, porque está muito difícil. Só que às vezes, esse peso que nós estamos carregando, a gente está carregando de uma forma automática, porque a gente acabou se habituando a carregar esses pesos. E aí quando a gente vai parar um pouquinho nessa estrada para fazer um checklist dessa bagagem que a gente está levando, que a gente vai tomar consciência do que a gente está carregando, do que a gente está levando, a gente vai perceber que tem muitas coisas ali que não fazem sentido para a gente caminhar, para a gente levar, para a gente transportar conosco para essa continuidade dessa jornada. A gente vai olhar para aquela bagagem e vai falar: poxa vida, estou carregando há tanto tempo isso aqui especificamente e ele já não me serve mais há tanto tempo, já poderia ter deixado para trás nessa estrada da vida há tanto tempo. Então é importante que a gente pare na estrada um pouquinho para a gente fazer essa avaliação, para a gente fazer essa análise, para a gente olhar para a nossa bagagem e falar: o que eu preciso carregar comigo ainda, o que eu não preciso mais,
O que eu tenho que levar comigo ainda e o que eu preciso me desapegar. O que vai me permitir fazer uma jornada mais leve, mais tranquila, mais suave e o que está me deixando arraigado, preso, que eu arraste as minhas pernas durante essa jornada. E a gente vai perceber que tem muita coisa que a gente pode deixar para trás, que a gente pode se libertar, se desfazer daquilo ali. E aí a gente segue adiante, porque a cada momento da jornada a gente vai se deparar com oportunidades da gente se fortalecer, da gente se revigorar, da gente aprender, da gente perceber as informações que chegam até nós e começar a interpretar essas informações não apenas numa visão material, mas numa visão espiritual, uma visão mais profunda, mais complexa, uma visão que realmente faz sentido com a nossa verdadeira essência, que é espiritual. A gente não pode analisar apenas os fatos da nossa vida puramente de forma material. Nós estamos sim encarnados, estamos. O corpo ainda tem muita influência sobre o nosso espírito, nossas emoções, sentimentos, pensamentos, enfim. Trazem muitas influências sobre o nosso espírito, mas a gente precisa exercitar, olhar a vida do ponto de vista espiritual, conectarmos com a nossa essência, com o nosso íntimo através da prece, da oração, da meditação, nos conectar com o nosso íntimo, com o nosso eu verdadeiro e começar a analisar, avaliar, interpretar as situações do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, de uma forma mais espiritualizada. Quando a gente começa a olhar para a vida de uma forma mais espiritual, menos material, certamente muitas das aflições, dos sofrimentos, das dores que nós sentimos e é natural sentir, elas são apaziguadas, elas são abrandadas, porque a gente está se conectando com a nossa verdadeira essência. Sabemos que somos espíritos imortais, estamos aqui na matéria como realmente aprendizes. A vida material, a vida no planeta Terra é uma grande escola para a gente. E a gente vai na escola para aprender, para estudar, para fazer o dever, a lição, passar pelas provas, os testes. Essa é a nossa interação com a matéria. Aprendizes. E nesse aprendizado, não basta apenas a gente acumular informações, acumular conhecimentos, mas é necessário também a gente compartilhar, contribuir essas orientações, essas informações, esses conhecimentos. E é isso justamente que essa parábola da figueira, ela traz para a gente. Quando Jesus ele fala que ele vai até aquela figueira e ela só tem folhas e não tem o fruto, Jesus está comparando conosco, onde muitas das vezes nós temos até o conhecimento, nós temos a informação, nós estudamos muito, nós pesquisamos muito, nós sabemos disso e daquilo, aquilo outro, desenvolvemos bastante o nosso intelecto, mas a gente acaba não colocando isso em prática, a gente acaba não colocando isso em atitudes, a gente acaba não colocando isso em comportamentos. Então é como se a gente fosse essa figueira apenas com folhas, bem frondosa, cheia de folhas, muito bonita, cheia de folhas. Só que cadê os frutos? É o fruto que alimenta o outro. O fruto simboliza a gente compartilhar o bem, compartilhar o amor com o outro na nossa jornada. Então não adianta a gente ser como essa figueira, buscando só. Buscar conhecimento é importantíssimo, buscar informação é importantíssimo. Só que o mais importante ainda é o que nós fazemos com esse conhecimento, é o que nós fazemos com essa informação, é como nós estamos utilizando esses conhecimentos, essas informações na nossa vida. Porque muitas das vezes Jesus se apresenta para nós de inúmeras formas, se apresenta para a gente através do irmão que vem nos buscar para um auxílio, para uma ajuda, se apresenta para nós através daquele parente difícil, se apresenta para nós por aquele colega de trabalho que a gente tem alguma dificuldade, se apresenta para a gente na rua, na sociedade, como uma pessoa que chega até nós, como uma situação que acontece conosco. Então Jesus ele vem até nós de inúmeras formas. Jesus se apresenta para nós no nosso dia a dia de inúmeras formas. E ele vem até nós
com fome. Ele vem até nós buscando algo de nós. Nós que somos cristãos, nós que nos dizemos espíritos, cristãos, nós somos como essas figueiras. Nós estamos buscando, nos informando, buscando conhecimento, estudando. Mas só que Jesus, ele vem até nós de inúmeras maneiras para também buscar de nós algo que nós temos para oferecer, algo que nós temos para compartilhar, algo que nós temos para contribuir, para acrescentar, para somar na vida de alguém. Só que muitas das vezes, quando ele chega até nós, ele acaba pegando e percebendo essa situação de que somos apenas folhas, de que estamos ali com muitas folhas, bem bonito, só que não estamos dando frutos, não estamos compartilhando esses frutos que nós estamos nos alimentando na doutrina espírita, esse fruto que o Evangelho de Jesus ele tem nos ofertado, ele tem nos orientado, ele tem nos saciado, esse fruto que a espiritualidade vem nos dar diariamente, de auxílio, de suporte, de amparo, de apoio, esses frutos que nós fomos beneficiados e que também precisamos beneficiar alguém, precisamos colaborar com alguém, contribuir com alguém, dividindo, multiplicando, compartilhando esses frutos. Então essa figueira aqui somos todos nós, cristãos, espíritas, que precisamos sair dessa questão de apenas buscar. É preciso buscar? Sim. É preciso pesquisar? Sim. É preciso estudar? Sim. É preciso pesquisar? É preciso buscar conhecimento? Sim. É imprescindível. Até porque sem ele a gente não sabe como agir. Mas, às vezes, a gente já está preparado para realizar alguma tarefa. A gente já está preparado para ajudar de alguma forma. A gente já está preparado para servir de alguma maneira. Só que a gente acaba guardando para a gente e não contribui com o outro. Às vezes a gente é convidado no nosso centro espírita para participar de um estudo, fazer uma prece, trabalhar no passe, trabalhar compartilhando uma palestra, fazendo um estudo, e às vezes a gente se acha que ainda não é capaz. Não posso. Já estuda há bastante tempo a doutrina e acha que não pode dar um passe, não pode ajudar no estudo, não pode fazer uma palestra, não pode isso, não pode aquilo. Só que se a gente parar para perceber, o tempo inteiro a gente está ali sendo, de alguma forma, requisitado por Jesus, por Deus, através das oportunidades da vida, através das oportunidades do nosso dia a dia. E aí a gente se coloca, a gente acaba se colocando naquela condição de que não, eu ainda preciso estudar muito, eu ainda preciso ler muito esses livros, eu ainda preciso fazer isso, e acaba deixando de lado a oportunidade de servir. Aí a gente acaba deixando de lado a oportunidade de ser útil, a gente acaba deixando de lado a oportunidade de multiplicar o bem, o amor de alguma forma. E a gente começa a perceber que o amor, que o bem, ele é uma fórmula muito curiosa, que quanto mais a gente doa, mais ele multiplica. Quanto mais a gente pratica, mais ele multiplica. Então, às vezes, a gente está passando por alguns desafios na nossa vida, passando por algumas dificuldades, e o que está nos faltando, verdadeiramente, é a gente se colocar a serviço de Deus, é se colocar a serviço do Cristo, é se colocar a serviço da espiritualidade. Seja dentro da casa espírita, seja numa obra social, seja numa minha família, seja com outros amigos, seja na sociedade, seja na instituição de caridade que seja qual for a oportunidade, nós temos capacidade, nós temos possibilidade, nós temos sim inúmeras habilidades para serem colocadas em práticas em prol do bem, em prol do amor, em prol da fraternidade, em prol do auxílio, em prol da felicidade espiritual. Porque, como a própria doutrina nos orienta, a caridade é algo que pode ser colocado através de pensamento, palavras e atos.
E em cima desses 3 pilares, dessas 3 bases, a gente fazendo uma reflexão profunda agora, um autoquestionamento. Será que não tem a possibilidade de fazer nada na caridade, nada no bem, nada no amor? Sendo que a caridade ela pode ser desenvolvida através de pensamentos, palavras e atos. Será que eu não posso, dentro de cada uma dessas situações aqui, fazer algo de bom pelo meu semelhante, né? Para dar esses frutos que Jesus espera que nós demos, né? Porque quando Jesus ele olha para a figueira, ele vê folhas. Se ele vê folhas, ele fala: se ela tem folhas, ela está dando frutos. Então Jesus espera que aquela figueira esteja dando frutos. Olha que interessante, né? Então quando Jesus ele olha para os cristãos, para os espíritas, né? Ele olha: eles têm folhas, eles têm conhecimento, então estão dando frutos. E aí ele chega lá: cadê os frutos? Eu adorei essa mensagem, eu adorei ter podido estudar essa parábola, porque ela me trouxe muitas reflexões, ela me trouxe muitos questionamentos, e eu espero que eu esteja conseguindo transmitir para vocês um pouquinho, né, dessa, que eu esteja podendo compartilhar um pouquinho dessa percepção, que na verdade é uma mensagem muito rica. E eu peço até aos irmãos que depois possam voltar nessa mensagem, ler, refletir sobre ela, porque ela traz para a gente um ensinamento muito rico, muito profundo. E aí tem outro ponto aqui muito importante, que eu achei muito interessante, que Jesus, ele usa aqui, como a gente falou, que a caridade ela pode ser feita através do pensamento, da palavra e das atitudes, né? Jesus utiliza aqui vem nos orientar, né? A respeito do poder da palavra. Jesus fala para a gente aqui a respeito do poder da palavra. Em um primeiro momento, quando ele fala para a figueira que ninguém mais coma de ti frutos, e aí no dia seguinte eles perceberam que a figueira secou. Olha só, né? O poder da palavra. E em outro momento Jesus então ele ensina para a gente: tende fé em Deus. Essa fé que Jesus fala para a gente aqui não é aquela fé de apenas acreditar, não. Quando fala assim: eu tenho fé em Deus, eu acredito em Deus. Não, não é só essa fé, não. É uma fé no sentido de confiar. Como, por exemplo, você vai fazer uma viagem de avião. Você vai lá para perguntar se o piloto ele é capaz de pilotar aquilo ali, de botar aquele avião no alto. Você vai lá para ver os títulos do piloto, para saber o que ele fez, o que ele deixou de fazer, se ele realmente é um bom piloto. Ninguém faz isso, né? Todo mundo entra no avião e tem a certeza que vai chegar lá no destino. Isso é fé, não é? Então, quando a gente fala de fé em Deus, fé é além de acreditar. Fé é confiar. Fé em Deus é convicção, é certeza, é estar convicto de que aquilo ali é a realidade, de que Deus realmente é essa potência maior e que aquilo que Ele traz de orientação, de ensinamento através das suas leis, através das orientações de Jesus, realmente é o que nos move, é o que nos direciona. Isso é fé. Então, quando Jesus fala que tem de fé em Deus, é essa fé que Ele está mostrando para a gente. E aí Ele diz o seguinte: digo-vos em verdade, que aquele que disser, que falar a esta montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, presta atenção, mas sem hesitar no seu coração. Então aqui ele quer chamar a nossa atenção o quê? A gente tem que falar, mas falar com fé, falar sem hesitar, falar com confiança, com convicção, né? Crente, ao contrário, firmemente, crer firmemente, de que tudo que houver dito, falado, acontecerá, verá que com efeito acontece. Olha só como é que Kardec ele, termina essa parábola de Jesus com esse ensinamento que o mestre nos deixou. O mestre aqui está mostrando para a gente o poder da palavra. E às vezes, meus irmãos, a gente acaba utilizando a nossa palavra de uma forma tão negativa na nossa vida,
falando de nós mesmos, falando da nossa vida, falando da nossa família, falando do nosso planeta, falando da nossa religião, falando do outro. A gente utiliza a palavra de uma forma tão negativa e às vezes a gente está usando de forma negativa e a gente está acreditando realmente naquilo que a gente está falando. E olha só o que Jesus fala para a gente. Quando a gente usa a palavra e acredita naquilo que a gente está falando, aquilo se torna uma verdade. E aquilo pode se tornar uma realidade. Olha só. Então aqui o Jesus chama a nossa atenção para a gente começar a se policiar, para a gente começar a vigiar as nossas palavras. Porque a palavra ela tem um poder muito grande. Tem um poder de realização. Tem um poder de concretização. É uma profecia autorrealizável. Então a gente precisa tomar conta da nossa palavra, da nossa fala e utilizá-la de uma forma muito positiva, utilizá-la de uma forma bem positiva, produtiva, uma forma verdadeira e a gente começar a perceber que tudo que Deus nos deu é uma ferramenta para o nosso crescimento espiritual. Então a fala é uma grande ferramenta para o nosso crescimento. Então a gente possa utilizá-la de forma muito positiva. E aí nessa mensagem da parábola da figueira, a gente começa a perceber que a gente tem inúmeras possibilidades, inúmeras oportunidades de agir no bem, de praticar o bem, de realizar o bem, seja através do pensamento, seja através da palavra, seja através das atitudes, dos comportamentos. E aí ela nos mostra que é isso que Jesus espera de cada um de nós. A nossa postura como cristãos, como espíritas, na prática desse amor, na vivência desse amor, na vivência dessa caridade. A gente tem que continuar buscando, sim, aprendizado, conhecimento, informação, mas que a gente possa unir a essa busca a prática, a vivência na nossa vida, porque não adianta a gente apenas buscar, não adianta a gente apenas saber. É necessário que a gente haja, porque o poder está nessa ação direcionada e constante, alicerçada por esse conhecimento. Então nós somos sim seres imortais que estamos aqui buscando o crescimento, buscando a evolução, e esse crescimento, essa evolução vai se dar, como Kardec nos orientou, através do desenvolvimento intelectual e moral. A doutrina espírita nos inspira a amai-vos e instruí-vos. São duas asas que precisamos trabalhar juntas, a instrução e o amor. A instrução na busca do conhecimento e da informação e o amor na prática, no exercício diário, seja aonde estivermos, que a gente possa exercitar essa nossa fraternidade, a solidariedade, a caridade, o amor, o bem, porque realmente vai ser dessa maneira que nós vamos crescer, que nós vamos nos desenvolver, que nós vamos mudar o nosso ambiente interno, o nosso mundo íntimo, e nós teremos também a possibilidade de somar na obra de Deus, de somar na obra do Criador, que é a instalação do bem, da paz aqui no planeta Terra. Ajudar na consolidação dessa transição planetária, essa transição que primeiramente deve acontecer dentro de nós. A gente sair da condição de espíritos de provas e expiações para que a gente possa atingir uma condição de espírito mais regenerado. E a gente só vai fazer essa transformação, essa transição dentro de nós mesmos através do amor, através do amai-vos e do instruí-vos. Então que a gente possa realmente colocar em atividade, em atitude, em ação essas duas asas, para que a gente possa alçar realmente voos maiores e mais longos, mais altos nessa nossa jornada evolutiva. Meus irmãos, essa é a reflexão, essa é a mensagem que a gente gostaria de ter trazido aqui hoje. Espero ter podido colaborar de alguma forma, acrescentando 1% aí de compartilhando essas orientações de Jesus. Agradeço pela oportunidade, os queridos irmãos aí da Casa da Paz. Agradeço a presença de todos vocês aqui com a gente. E agora eu convido para que a gente possa fazer a nossa prece de encerramento. Vamos juntos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, de infinita misericórdia, agradecendo ao Pai pela bênção, pela oportunidade da vida, agradecendo ao Pai pela bênção e oportunidade da existência, agradecendo ao Pai pela bênção e oportunidade de estarmos aqui nesse planeta abençoado, buscando o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento moral e espiritual. Pedimos a Ti, Senhor, encarecidamente, que continue nos inspirando, nos intuindo, nos orientando e nos direcionando para um caminho do bem, para um caminho de paz, de amor, para um caminho de crescimento, Pai, para um caminho de desenvolvimento da verdadeira
sentido de fraternidade, de caridade no nosso íntimo. Que possamos realmente, Pai, buscarmos sermos árvores frondosas, mas também que possamos oferecer frutos, Pai, na nossa jornada. Que possamos somar, compartilhar e contribuir na vida dos nossos irmãos de humanidade. Para que todos juntos, Pai, um dia possamos despertar e fazer desse mundo um lugar melhor para todos nós. Senhor, abençoe a toda essa humanidade. Que reine o seu amor, a sua paz, a sua luz no coração de todos, Pai. Que o Senhor esteja sempre presente na nossa vida e em nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meus irmãos. Um grande abraço. Que Deus continue nos abençoando e nos amparando na nossa jornada.